Boru Aboeu, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Eu estava aqui pensando, né, ia soltar um vídeo e de repente decidi soltar esse vídeo. Na verdade, gravar esse vídeo para antecipá-lo. A gente está em época de política, em época de votações e eleições. E durante muito tempo da nossa história, a gente escutou a seguinte frase: política e religião não se misturam. Você provavelmente já também escutou isso algumas vezes e até entendeu que essa, na verdade, deveria ser a realidade, em que uma coisa não deveria estar misturada com a outra. Porém, se a gente pensar a forma como o nosso país ele foi ah, descoberto, a forma como o nosso país foi ah, colonizado, a gente vai entender que política e religião sempre andaram lado a lado. Sim. Quantas vezes, historicamente, você escutou falar que o índio foi imposto, né? Ao índio foi imposto o cristianismo, o catolicismo, né? Mas foi imposto por quê? Porque os portugueses eram cristãos, porque a Europa era cristã, né? Então, se a gente para e pensa, não tinha o direito das pessoas descobrirem o Brasil e aceitarem e descobrir também a religiosidade daqueles índios que aqui viviam. Aquele índio ele não pôde dizer sobre os deuses que ele cultuava, porque se assim ele fizesse, ele seria morto. E aí, se a gente parar e pensar em como isso foi imposto, né? Porque você pode me falar assim, babá, mas ninguém falou para o índio que ele tinha que ser cristão, ele aceitou isso de coração aberto? Não, não foi bem assim. Quantos índios tiveram que morrer e ser expostos ali em praça pública, né, mortos na frente dos outros, para servir como um mau exemplo? Então, se aquele índio ficasse seguindo os seus deuses, né, aqueles que ele de fato conhecia de berço, ele seria morto violentamente na frente da sua população. Então, ele serviria como um mau exemplo. Isso é uma medida de política, tá? Isso é uma forma de conter ali um povo, conter a cultura de um povo e direcionar esse povo a acreditar em determinadas situações. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a gente não, né? Elegeram, na verdade, o presidente que hoje está no poder, e ele é um presidente que se diz cristão e a favor da família tradicional brasileira. Eu brinco e falo, olha, a família tradicional brasileira, ele talvez não, ele provavelmente não conhece. Ele já ouviu falar, mas ele não conhece, ele ignora. E que se a gente parar e pensar, né, o slogan de Deus acima de tudo, isso é uma imposição cristã como era feito com aqueles índios, né? Então a gente precisa pensar o nosso papel. Babá, mas aí você está misturando cultura, religião. Então, mas quando ele impõe que Deus está acima de todos, ele não está falando de Olodumare. Ele não está falando de Orixá. Ele está falando do Deus cristão. E que ele vai ali, sabiamente, né, retirar partículas do livro sagrado dele, partículas da Bíblia, que agradam e apoiam o que ele quer dizer. Então ele está negando toda uma história, toda uma cultura. E que se a gente pensar e escutar um pouco mais do discurso do homem que foi eleito, a gente vai ver que não condiz nem com a realidade do que ele fala, nem com o que ele diz aplicar e nem com o que talvez Cristo queria aplicar para seus devotos, seus descendentes. Devotos não, porque eu acredito que ninguém ali naquela ocasião ainda, ou melhor, já era devota assim dele, mas hoje nós temos, né? Então, enfim. Então pensar que religião e política não se misturam foi uma forma de impor para as pessoas que nós devemos aceitar tudo como é, aceitar tudo como está. E se a gente for um pouquinho mais contemporâneo, né, e atualizar aqui os conhecimentos, hoje a gente tem a famosa bancada evangélica, né? Eu ia falar no Senado, mas não só.
Acho que a gente tem a bancada evangélica em diversos setores da nossa vida e que impõe para gente o que podemos ou não falar, o que devemos ou não lutar a favor ou contra, mas que normalmente vão contra aquilo que é fora do cristianismo. E de que maneira eles fazem isso? E demonizando. Né? Se você já fez o meu curso Exu do Caos à Organização, você já entendeu que demônio, Exu, o diabo e o Exu, eles nada têm a ver, que eles não se conhecem, né? E que Exu, na verdade, ele nem poderia ser o diabo porque o Deus não, né? Mas Jesus não existe. E o diabo é o anticristo, então não teria como existir essa figura dentro da prática iorubá. Mas enfim. E essa bancada, ela tenta fazer isso, tirar os nossos direitos, inclusive, de cultuar as nossas divindades, de cultuar os nossos orixás. Então, pensar em política é pensar quem você quer colocar lá dentro, para que você também não seja impedido de ter atos religiosos. É pensar em quem você quer, para quem você quer dar o poder, né, eleger e entregar esse poder, para que lute pelos seus direitos. É óbvio que a gente tem aí representantes de matriz afro-brasileira que tentam escalar esse poder, né? Alguns vereadores, alguns candidatos a deputados, mas ainda somos minorias. E estamos falando de um presidente, por exemplo, que diz que não vai governar para as minorias. E aí eu te pergunto, é ou não é uma questão de se debater religião, se debater política, de entender o quanto política e religião precisam ser muito bem esclarecidas e conhecidas para que se haja de fato um debate inteligente. Então, na hora que você for lá fazer o seu voto, escolher o seu candidato, eu não preciso saber quem é o seu candidato, mas eu gostaria que você pensasse se de fato ele vai fazer aquilo que ele se destina a fazer, ou se ele pelo menos não é contra o que você pratica. Se ele não é contra os seus ideais. Porque pra gente pode parecer muito fácil ir lá apertar 2 a 6 números na urna, né? E o tempo passar, e o tempo seguir. Mas e as consequências disso? Porque hoje, se você bota um no poder, esse um acaba colocando outros também no poder. Esse um vai crescendo e quando você soma, tá lá, uma bancada. Uma bancada que fala sobre algumas mentiras, que impõe a sua verdade, impõe a sua religião, como era feito pelos colonizadores. Eu poderia aqui entrar em direito das mulheres, em direitos raciais, né? Porque hoje se fala muito sobre a polarização racial que existe. Mas se você parar e pensar, esses cargos políticos, em sua maior parte, brancos, homens. Brancos e homens. E aí? Você acha mesmo que política não deve ser debatida? Você acha mesmo que religião não tem nada a ver com isso, né? E aqui eu não estou entrando na esfera de quem roubou ou não roubou, ou deixou de roubar. Estou falando sobre o quanto que é necessário entendermos o discurso de quem a gente está colocando no poder, de quem a gente está elegendo. E de que política e religião atravessam diretamente a nossa sociedade. Hoje, você pode ver um monte de filme, por exemplo, onde você jura falar a verdade, especialmente os americanos, né? Jura falar a verdade impondo sua mão sobre a Bíblia. No Brasil não tem isso, né? Mas, quando você entra em alguns departamentos públicos, você vê uma cruz. Raramente você vê exposto um desenho, uma arte que fale sobre orixá. E o nosso país, ele tem o Estado laico, né? Mas e aí? Estão impondo ou não uma religião, uma religiosidade, uma forma de se pensar esse Brasil? Então, quando você for votar, por favor, tenha seu voto consciente, entenda
em que candidato você está votando e o que ele tem a ver com a sua religiosidade, com os seus direitos e com os seus deveres. É muito fácil eu querer votar em um candidato a presidente e negar todo o restante que está ao meu redor porque eu estou pensando em mim. Mas quando eu penso, por exemplo, nos meus filhos, eu preciso entender a quem eu estou elegendo. Eu preciso ter responsabilidade. Bom, esse é um vídeo um pouco fora do contexto, mas que acredito que vai, no mínimo, fazer um debate saudável na sua cabeça. Eu espero que você tenha entendido e que você possa, então, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que precisam aprender a raciocinar. Precisam entender do que estamos falando aqui quando se debate política e religião. Do que estamos falando quando a gente repete a frase de que política e religião não se deve misturar. Já está misturado há muito tempo. E a gente nega porque eles querem mais é que a gente negue. Eles querem mais é que a gente se cale e não fale nada. E nem pense. Eles não precisam de pessoas inteligentes de cabeças pensantes. Eles precisam do famoso gado. A massa de manobra. Então, sejamos inteligentes. A pessoa que cultua o orixá, ela precisa ser inteligente. Ela precisa entender o papel dela nessa terra. Ela precisa entender o convívio em sociedade. Porque se ela não fizer, ela não está cultuando o orixá da forma correta. Se ela só pensa nela, ela não está cultuando o orixá da forma correta. Eu fico por aqui e eu te espero então no próximo vídeo. Aboru, aboye, aboxixé. Odabá.